Disse: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Por que duvidaste? Aleluia, Deus. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se e estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, não cesse de glorificar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós estamos na casa de Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui, quando Jesus ele estava andando, né, sobre as águas, tinha acontecido um milagre, a multiplicação dos pães. Logo em seguida acontece esse outro grande evento na vida dos discípulos, né, irmãos? Quando Jesus estava ali alimentando aquele povo todo, e de repente aquela multidão estava ali não só para se alimentar, mas para curiar, para falar, para julgar a Jesus Cristo. Mas ali de repente Jesus viu que aquele povo estava assim, quase que idolatrando já os seus discípulos e pensando que eles também poderiam fazer esses milagres acontecer, mas eles não poderiam. E ali Jesus manda que eles vá para o outro lado, e eles pegam o barco e vai, né? E vai. Só que no meio desse ir para o outro lado do mar, acontece algo no meio do caminho. Jesus ele já sabia o que iria acontecer, porque Jesus é dessa maneira, irmão. Quando ele manda você ir, ele já sabe o que vai acontecer. Aleluia, quando ele fala que para você vai, ele já sabe que você vai enfrentar algo no meio do caminho. Aleluia, Jesus. Mas ele já entrou com providência e você nem sabe. E ele já entrou com a providência. Aleluia, mesmo antes de você saber o que vai acontecer, Jesus, ele já sabe. Aleluia. Não se preocupe com a prova que você está passando. Chama Jesus para entrar no seu barco. Aleluia, Jesus. As pessoas não entendem mar, barco, o que tem a ver com a minha vida? Tudo a ver. Os discípulos estavam tranquilamente ali naquele barco, indo para o outro lado do mar. Aleluia, Jesus. E ali, eles começam, eles entram ali no barco, já estava já no meio do mar, né? Já estava ali tendo ondas, vento contrário, já estava já bem tarde da noite ali. E os discípulos, de repente, eles se assustam e vê alguém andando sobre as águas. Aleluia, Jesus. Imagine você no meio de um mar, dentro de um barco, e de repente você vê alguém andando sobre as águas. Imagine a grandeza desse nosso Jesus Cristo. E para Jesus era totalmente natural, porque ele era apenas, né, o Filho de Deus para muitos. Mas para nós ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei, nosso Salvador, e que trouxe paz para as nossas almas. E ali os discípulos dentro daquele barco, de repente eles olham: meu Deus, um fantasma! Não, era Jesus. Aleluia, Deus! Era Jesus de Nazaré, aleluia, Jesus, simplesmente andando sobre as águas. Aleluia. O que é isso para o homem? É um ato sobrenatural, algo que não é comum acontecer. Assim, eu nunca vi dizer que alguém possa andar sobre as águas sem se afundar. Aleluia, Jesus. Mas ali os discípulos, eles tinham uma oportunidade de conhecer o poder do Filho de Deus. Aleluia. Eles estavam ali simplesmente andando sobre as águas, o barco já estava no meio do mar. E aí Jesus falou, acho que Jesus pensou assim: não, eu vou andando, né, sobre as águas, porque o barco já está muito longe, então eu vou andar aqui. Eu vou aqui por este caminho aqui, eu vou andar sobre as águas. Quando de repente, Pedro, quando ele vê Jesus, quando eles veem Jesus, achava que era um fantasma, porque não é comum que se ande sobre as águas. Para eles, então, era um fenômeno acontecendo, aleluia, Jesus. Mas de repente ele fala, aqui, quando eles falam que se era um fantasma, Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia, Jesus. Mas aí nesse momento que Jesus fala isso, nos versículos anteriores,
estava assim meio forte, que já estava havendo umas ondas, que já havia vento contrário, adversidades ali no meio do mar. Já estava acontecendo algo ali no meio do mar. Aleluia, Jesus. E quando ele vê que era Jesus, se assusta e fala: um fantasma. Jesus: não, sou eu, tem de bom ânimo. Não tem mais. Não tem mais. Aleluia, Jesus. E mesmo assim, Jesus às vezes está falando alguma coisa conosco hoje. E o homem é teimoso, a humanidade é teimosa. Ele quer ir adiante de algo que ele está vendo que ele não consegue ir. Mas ele quer ir para mostrar o quê? Para os outros que ele consegue. Mas de repente ele está no meio do mar. A fé é tão pouca que ele começa a afundar. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque é desobediente e quer fazer só o que quer. Se Jesus está falando: não faça, não vá, então obedeça. Aleluia, Jesus. Por quê? O cair do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ali, como ele estava ali, ele pensou que era um fantasma. Não. Você tem que aprender a diferenciar o que é mundo e o que é espiritual voltado para Deus. Aleluia, Jesus. Porque o mundo é sujo e de Deus ali com tudo. Aleluia. E louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se... Olha só, Pedro, ele era audacioso, o homem audacioso, mas ficou de exemplo, né, irmãos? Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele também queria andar. Ele, não é que ele duvidava que era Jesus, mas já duvidando, né? No início já pensando que era um fantasma e não crendo que era Jesus, mas ele atrevidamente quis ir andar também sobre as águas. Mas, irmão, para andar sobre as águas, ou então, trazendo para um contexto atual, para você andar por cima dos seus problemas sem você se afundar, tem que estar Jesus segurando na tua mão. Aleluia. E aí, de repente, ele querendo, né, andar, não. Se Jesus está andando, eu também posso, né? Eu sou discípulo dele. Mas não basta ser discípulo. Aleluia, Jesus. Mas não basta ser apenas discípulo para andar sobre as águas. Aleluia. E ali Jesus está. Chama Pedro. Vem, Pedro. Vem andar aqui sobre as águas. Jesus, ele chamou. E ali ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele começou a andar. Por momentos ele estava tão seguro que Jesus estava ali com ele. Então Jesus estava com ele. Ele tinha segurança que ele poderia ir e ele não ia se afundar. Mas de repente, no meio do caminho, como toda a humanidade, como todo ser humano, fraqueja. E esquece que Jesus estava te esperando. E ali, aleluia, Jesus, ele começou a andar e ele começou a se afundar. E quando ele começa a se afundar, ele gritou: salva-me! Ou então: Jesus, me socorre! E de repente, Jesus, ele vai e segura Pedro. Ele não deixa. Ele não deixa. Aleluia. Ele começa a se afundar. Jesus estende a mão, segura e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, Jesus. E ele precisou ouvir isso. Aleluia, Senhor. De repente, Pedro, vamos analisar, ele chega. Aleluia, Jesus ali, ele está no barco. Jesus chega, ele se assusta, acha que é um fantasma. Aleluia, mas de repente Pedro, com toda a sua audácia: eu também quero andar sobre as águas. Jesus fala: então desce do barco. Por quê? Porque se creres em Deus, verás a glória de Deus. E ele, naturalmente, ali com
gente começa o quê? Simplesmente se afundar nos nossos pensamentos, nos nossos erros, nas nossas falhas, no nosso corpo mesmo, a nossa mente mesmo, nós mesmos nos condenamos a se afundar. Por quê? Porque está com falta de Jesus segurar a tua mão, porque o medo no meio do caminho está fazendo você parar. Porque Jesus, quando fala para ele, vem, Jesus está falando, eu estou te dando segurança e autoridade para que você ande sobre as águas. Aleluia, Jesus. Mas onde ele errou, quando Jesus está andando sobre as águas, ele pensa que é um fantasma. Foi aí que o homem caiu. Por quê? Porque ele tinha que saber que ninguém andava sobre as águas. Só tinha um ser sobrenatural que poderia fazer isso acontecer, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. E quando o homem afunda, ele está fazendo o quê? Ele estava com falta de fé e sem ânimo. Porque Jesus fala, não tenha medo, sou eu. Tem bom ânimo. Aleluia, Jesus. Tenha bom ânimo. Aleluia. E ele começou o quê? Andar sobre as águas. Sobre o meio do caminho. Aleluia. Ele se afunda porque faltou fé em Jesus Cristo. Trazendo para o contexto atual que vivemos, é isso que está acontecendo. O homem sem segurança em Jesus, ele se afunda. E nem precisa de um mar para isso acontecer. Desse jeito, Deus. Convida Jesus para entrar no teu barco. Aleluia, Jesus. Glória. Convida Jesus para entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Em primeiro lugar, no teu pensamento, seu coração. Irmão, a humanidade está perecendo por falta de palavra. E agora, dependendo do que você pregar, você vai preso. Porque não pode falar mais que pecado é pecado, sendo que ele continua sendo pecado. Verdade. E quando nós falamos, e se cair na mídia e pegarem algo que você falou, você será condenado à prisão. Está dessa maneira. Temos que andar em vigilância o tempo inteiro. Mas, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas a humanidade não acredita que Jesus está às portas. Verdade. Irmão, independente se essa humanidade inteirinha que ela crê ou não, Jesus vai voltar. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui, ó, esse livro aqui é a verdade. Aleluia, Deus. Esse livro aqui, ele fala toda a verdade. O que você quiser saber na sua vida, procura aqui dentro que tem respostas. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, a verdadeira revelação. Esse livro aqui, ó, a gente tem que consumir ele diariamente. Não tem, eu não sei ler. Coloca um áudio no telefone para você ouvir, porque tem a Bíblia que fala. Aleluia. Tem pessoas que não sabem ler, irmãos. Ah, será? Tem pessoas que não sabem ler. Não é vergonhoso, não. Quem tem que ter vergonha é Satanás, porque você vai ouvir a palavra de Deus, vai. A palavra de Deus, ela tem que ser falada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser divulgada. Doa quem doer, deixa sofrer. Sabe por que a humanidade está querendo tirar partes da palavra de Deus? Porque está ferindo o seu próprio ego. Porque a verdade está tocando nele e ele sabe que é verdade. Verdade. E sabe que o pecado continua sendo pecado, que a sujeira continua sendo sujeira. Irmãos, uma coisa que nós temos que ter, independente da sua religião, independente do que tu és, é caráter. É o mínimo que nós temos que ter, irmãos. É vergonha aqui, ó. Pelo menos isso. Pelo menos isso, porque a humanidade perece na sujeira. A humanidade perece na ignorância, na arrogância, no coração de pedra. Sabe, nas palavras negativas, a humanidade está perecendo. Está aparecendo em prostituição, drogas, e é algo que o povo não gosta que fala. Se falar quer brigar com a gente, mas a humanidade está simplesmente doente. A alma do povo está clamando pela palavra de Deus. Sabe por que a humanidade está doente? Porque falta a palavra verdadeira ser pregada. Porque falta pessoas com coragem para levar a palavra de Deus. Independente se você vai ganhar cachê ou não, independente se você vai receber dinheiro ou não, aplaude
milhares e milhares de testemunhos de pessoas que estavam morrendo e Jesus foi lá e deu vida. Glória a Deus. Tinha um pastor que ele estava em câncer terminal. Muitas pessoas choram quando se machucam. A gente sofre, né? Verdade. Machucou o dedo, olha que dor. O pastor estava lá em estado terminal pregando para milhares de pessoas. Aleluia, Deus. E a moça que eu louvava também estava com uma doença incurável para o homem. Ninguém sabia que ela tinha. Os médicos falaram, não tem jeito mais. E o pastor, câncer, fase terminal. E ele ia pregar. E ali, quando ela chegou, aí o rapaz falou, o pastor que vai pregar está lá dentro. E ela chegou no pastor, ela ia pedir uma oração. Eu vou pedir uma oração pro pastor, porque eu vou morrer e eu quero uma oração. E ele pensou a mesma coisa, só que quando ela chegou lá, ele orou por ela e ela orou por ele. Naquele dia, ela louvou como nunca. Aleluia, O pastor, ele pregou como nunca. Como se ele não houvesse o outro dia mais para ele. Aleluia. Por isso que, irmão, o dia que você for louvar, louve como se fosse o último dia que você louva. Verdade. O dia que você for pregar, pregue como se fosse o último dia da tua vida. Aleluia, Deus. Ninguém sabe o dia e a hora que Jesus há de vir. Imagina que a gente vai morrer. Verdade, Senhor. E ali, de repente, cada um fez o que tinha que fazer, louvou, exaltou, adorou, e todo mundo foi para sua casa. Ela mora em Belo Horizonte, ele morava em outro estado. E aí, passou 15 dias. Ela simplesmente começou a perguntar pelo pastor e conseguiu o contato dele e falou com ele, ligou o pastor. Aí o pastor ainda estava vivo, para honra e glória do Senhor. Aí ele queria muito falar com ela e falou para ela que ele fez todos os exames e os médicos falaram que ele estava curado. Ele não tinha um vestígio de câncer no corpo dele. Ela ligou e falou assim, pastor, eu estou te ligando simplesmente para te falar que eu estou curada. Eu não tenho um vestígio da doença que era incurável no meu sangue. O meu sangue está limpo. E o pastor falou, e o meu sangue também está limpo. Eu não tenho mais doença nenhuma. O que isso significa para nós, irmãos? O pastor estava em câncer fase terminal, mas ele foi lá, pregou como nunca e ganhou almas para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E às vezes nós por perto abandonamos o Senhor. Por pouco nós não cremos, como Pedro, ele afundou, porque faltou o que? Fé. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Porque nós ainda duvidamos do que o Senhor tem para fazer na minha vida, na tua vida. Porque nós temos um coração tão duro de duvidar o que Deus tem para fazer, irmãos. O que Ele tem para fazer na nossa vida é hoje, não é amanhã, não. Aleluia, Jesus, Ele está te chamando é hoje, não é amanhã. O Senhor, Ele tem coisa para tratar contigo, deixa o Senhor tratar. Deixa o Senhor curar a tua alma, deixa o Senhor libertar você, deixa Ele curar a tua carne. Toda enfermidade cai em nome de Jesus. Porque não é tempo ainda dele levar nenhum de nós. É tempo da gente ainda fazer a obra do Senhor e ganhar almas para Ele. Ele tem coisa comigo, contigo, aleluia, Jesus. O trabalhar dele, deixa Ele trabalhar para te impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia, Jesus. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser diferentes nessa fase. Pedro estava na fase que ele duvidou, mas depois ele foi um grande apóstolo, aleluia, Jesus, na presença do Senhor. Fundou a igreja primitiva, aleluia, Jesus foi um grande homem de Deus. Então deixa Jesus fazer também na sua vida, aleluia, Jesus. Deixa Ele também transformar, bradar do céu, aleluia, a vitória na tua casa, na tua família. Porque às vezes nós ficamos ali, colocando a mão onde está a mão de Deus. E Ele não vai operar. Porque se o homem está empatando, porque a pessoa tem que querer, irmão. Não é por força nem por violência, não. Mas até quando? Até quando o Senhor vai ficar falando, e aí o povo fica, não está entendendo, não está entendendo. Está entendendo sim, irmão, está entendendo. Aleluia, Deus. Eu não falo inglês que ninguém vem entender. A pastora também não. Os irmãos que pregam também não falam inglês que ninguém entenda. Todo mundo está entendendo que Jesus é o único caminho. Não existe